Boa tarde, amigos. Estamos abrindo mais um preliminar à imagem do futebol, falando, claro, do clássico Grenal da noite de hoje. Para alguns, um clássico que já tem o classificado à próxima fase garantido, no caso o Grêmio, pela ampla vantagem que obteve, mas o Internacional, e em especial pelo que se viu ontem na entrevista coletiva do D'Alessandro, busca uma remobilização, busca transmitir ao seu torcedor um sentimento de confiança. Apesar de o técnico Odair Hellmann ter muitas dificuldades para armar o seu time. Não conta com o goleiro titular, Danilo Fernandes, não conta com o Klaus, que nesse momento, pelo que demonstrou, está superior ao Moledo, se é ou não, nós saberemos ao longo da temporada. Não conta com o Wendel, mas esse é um jogador que nem faz tanta falta porque o Iago deu conta do recado. Tem problemas na frente, em especial com as ausências de Potker e Damião, que são... o Damião é uma referência, o Roger ainda não conseguiu ocupar aquele espaço, tanto que o Odair tentou no último jogo utilizar o Nico Lopes naquela função. E o Potker nem se fala, é o grande artilheiro do Inter nessa temporada. E tudo isso, Marcelo Rospide, técnico de futebol, atrapalha muito a vida do Odair, ainda mais que a gente sabe como é que funciona na aldeia. O Odair estava com um trabalho bom, um trabalho sendo elogiado pela mídia, sendo elogiado pelos torcedores, mas em especial tendo um contato muito positivo e uma avaliação positiva dos formadores de opinião, como é o Geraldo Andrade, narrador que está aqui conosco também, né, Rospide? E um clássico Grenal, ainda mais uma sequência de 3 clássicos. Se o Inter, mesmo que eliminado, não obtiver uma vitória, balança o Odair, até porque começam as especulações de que daqui a pouco pode trazer o Klemer, que está bem no Brasil de Pelotas, que deveria ter investido num cascudo, e alguns citam o nome do Luxemburgo como exemplo. Tudo isso atrapalha o ambiente e poucos consideram esses prejuízos que tem para montar o seu time, o Odair, né, Rospide? Boa tarde. Boa tarde, Geraldo, Maurício, os telespectadores. Eu acho que tem que se tomar muito cuidado para fazer essa análise, porque eu entendo muitos pontos que devem ser considerados numa decisão, né? Estamos falando aí da decisão que dá a vaga semifinal. Existe claramente um momento melhor do Grêmio em relação à equipe do Inter, devido aos fatores de ter um treinador mais longevo na equipe, com um trabalho que é vencedor, né? Já não precisa provar, jogadores que vêm de uma série de enfrentamentos e decisões que acabam dando um outro nível, né? Eu digo assim, dá um estofo maior em termos de futebol para o grupo, e para isso suportar as decisões e melhor saber lidar com elas. Mas é sempre importante também tomar cuidado após grandes êxitos, né? A gente tem no futebol muitas situações, experiências que até particularmente já vivi, onde após um grande êxito existe um relaxamento natural a nível psicológico, né? Então isso tem que se tomar cuidado. E obviamente o Grêmio está demonstrando estar preparado para isso. O seu treinador, logo após o jogo, o Renato já chegou nos jogadores, o discurso é um discurso que é de respeito ao Internacional, e eu acho que não podemos cravar realmente a questão da vitória do Grêmio, sim o favoritismo, né, da classificação. Agora, o jogo é complicado, é um clássico, tudo pode acontecer. E claro que isso no imaginário do torcedor é o que faz o futebol movimentar, porque fosse assim, não precisava mais jogar o jogo. Se o Inter, muitos falam, não, o Grêmio está classificado. Se o Inter consegue um início de jogo como o Caxias teve ontem com a Avenida, tá certo que o Avenida empatou, fez história, mas aquele início de jogo, se o Inter consegue aquilo em poucos minutos, menos de 1 minuto, marcou 1-0 o Caxias. Se não me engano, menos de 20 minutos já estava 2-0. Se o Inter consegue isso no Beira-Rio, e a gente sabe que é possível, porque por mais que o Grêmio seja uma equipe amplamente favorita, daqui a pouco
na motivação, um erro individual de algum jogador do Grêmio, se faz 1-0, muda completamente o jogo, né, Rossini? Não, e até para concluir o pensamento, dentro exatamente disso que tu estás falando. Agora, por outro lado, o que hoje o futebol moderno também não admite mais é grandes disparidades. Diferente de outros tempos, eu vejo hoje o futebol com as equipes mais organizadas e com o trabalho mais estruturado, geralmente confirmarem seu favoritismo. Entendeu? Não porque nesse enfrentamento do Grêmio e Inter, eu acho que houve um momento só que a distância foi muito grande, que foi o primeiro tempo do primeiro Grenal, né? Aquele que era ainda da fase classificatória. Ali a distância entre as equipes foi muito grande. Nos demais tempos, digamos assim, houve um certo equilíbrio, o Inter teve oportunidades de sair na frente do marcador, vem a eficiência defensiva da equipe do Grêmio, mas sempre um clássico é um resultado em aberto. No entanto, eu concordo que o favoritismo amplo é do Grêmio. Eu acho que nós temos dois... Geraldo Andrade. Cumprimentos aos nossos telespectadores, Rospídio e Maurício. Rospídio, eu acho que nós temos dois focos hoje bem pontuais. Assim. Primeiro, o Grêmio é favorito para se classificar. Isso é indiscutível. Ganhou 3-0, dificilmente vai perder o jogo no Beira-Rio por uma diferença de 3 gols. Na verdade, teria que ser 4 gols, né? 3-0 leva para os pênaltis. 4-1 passa o Grêmio pelo critério do gol marcado fora. Critério que ontem classificou o Avenida. Exatamente. Que o Avenida empatou em casa 1-1 com o Caxias e conseguiu 2-2 fora. Fez o gol ontem de pênalti aos 42, 43 segundo tempo. Mas o outro foco é se o Internacional perder o Grenal, ou perder a classificação, mas se fizer uma grande partida, uma boa partida frente ao torcedor, eu acho que muda a situação. O problema é que se o Internacional perder o Grenal e perder mal a partida, ou jogar mal, aí é uma situação um pouco mais complicadora talvez, mas se fizer uma boa partida, e que eu até acredito que vai fazer frente ao torcedor, porque eu acho que os jogadores estão meio ligados agora, muda um pouco o contexto da situação também, né? É verdade. E o importante é a gente lembrar também que geralmente são dos momentos de grande crise, onde, havendo convicção em relação ao trabalho, dali surgem os trabalhos vencedores. Eu me lembro, Tite no Corinthians, quando teve aquela desclassificação para o Tolima na Libertadores, pediram a cabeça do Tite, André Sanches manteve, foi dado seguimento ao trabalho, acabou conquistando no ano seguinte Libertadores, Mundial, acabou se tornando o maior técnico do clube. O Internacional mesmo, ali naquele Grenal de 2006, né? Que o Grêmio... Gol de cabeça do Pedro Júnior. Gol de nuca do Pedro Júnior, né? Que ali a diferença de equipes era muito grande, até pelo momento que o Inter vivia, o Grêmio saindo de uma Série B e o Inter bem no Campeonato Brasileiro, com várias competições importantes. Naquele momento, o Inter se reforçou internamente, dentro das suas convicções, e lá foi buscar o título da Libertadores e na sequência mundial. O próprio Grêmio, não é? Que desde 2010 não conquista o Gauchão e vinha já algum tempo sem conquistar títulos nacionais importantes, assim por assim dizer. Apesar que, para quem estava na Série B em 2005, foi campeão dentro do Grêmio, achou aquilo muito importante. Mas, enfim... títulos nacionais, internacionais, o Grêmio também veio de um momento difícil. E aí, claro, vem aí a capacidade dos dirigentes e da própria comissão técnica de reestruturar o clube e, principalmente, manter uma filosofia de futebol. Porque hoje o Fabiano, Geraldo, que foi comentado em relação ao treinador que classificou a Avenida, Fabiano também já faz Fabiano Daitz, o Maninho. O Maninho faz um trabalho de sequência e já vem com bons resultados também. Então a importância do treinador ter sequência dentro do clube. O Renato vai para a 3ª temporada no Grêmio, né? Manteve a organização, o planejamento. Já o Internacional, por exemplo, eu acho que é o 3º, 4º treinador em menos de 2 anos. Então fica difícil imprimir uma dinâmica de trabalho com troca. Você é treinador, você convive com esse tipo de... Vocês convivem sempre com esse tipo de problema. Dá uma derrota no meio do caminho, já balança a situação. E o Grêmio manteve esse planejamento. Hoje é uma equipe convicta, né? É um pensamento convicto dentro da arena, né? Não, e a forma de jogar, Maurício. É muito difícil para um grupo de atletas estar mudando de filosofia de jogo, de
cada treinador vem impor um sistema diferente, uma forma diferente, enfim, é complicado. Acho que para o atleta o ideal sempre é a continuidade. Pois é, repassar alguns dos principais destaques de hoje, até porque daqui a pouco o Rospide, que é um grande técnico de futebol, vai tentar nos ajudar a formar de que maneira, quais caminhos pode seguir o Inter no quesito tático para tentar surpreender o Grêmio e também de que forma o Renato pode surpreender o Odair, se é que o Renato gostaria ou tem essa intenção, porque o Renato diz em todas as entrevistas antes do jogo, antes dos 3 clássicos, ele diz: não, nós vamos manter o nosso estilo de jogo, nós não vamos mudar o modo que o Grêmio joga, nós não vamos nos adaptar de acordo com o adversário, o Grêmio joga assim contra qualquer equipe. Aí se pega da menor a partida mais importante, em todos os jogos o Grêmio vai ter a mesma filosofia. O Rospide vai também nos ajudar a determinar se de fato o Grêmio jogou na mesma filosofia todos os jogos ou se teve alguma variação tática, algo também para surpreender o Internacional. O Inter, que como eu disse, não conta com Danilo Fernandes, Klaus, Potker, Damião, Wendel, esses 5 titulares, além do Juan Alano, que também é desfalque para a partida. Um provável time tem Marcelo Lomba, Fabiano, Rodrigo Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Nico Lopes ou Rossi é colocado como uma possibilidade, mas muito remota, porque o Rossi não tem uma semana de Inter ainda, já está indo para o 3º jogo. D'Alessandro, Patrick e Roger no ataque. Tem a situação envolvendo o Richelli, a direção até evita se manifestar muito sobre esse assunto, mas a situação é a seguinte: o Inter vai emprestar os jogadores ao Sport para que o Richelli venha a Porto Alegre, ele faz a cirurgia que precisa no tornozelo ainda como atleta do Sport, utiliza a estrutura do Inter para recuperação, e o Inter, ao final de 90 dias, 3 meses, portanto, terá a opção de efetuar o pagamento ao Sport para confirmar o empréstimo ou então desistir do negócio e aí ficam apenas os jogadores lá emprestados. Mas a tendência é que o Inter pague e o Richelli ficará em Porto Alegre até março de 2020. Foi adaptado o período por conta desse período inicial de 3 meses que o Richelli vai ter que ficar em recuperação, mas aí como falam de 3 a 4 meses para o Richelli jogar, significa que ele vai jogar lá em agosto. É jogador pro 2º semestre, por isso o Internacional tem essas opções de permanecer ou não com o atleta quando ele estiver recuperado desse problema no tornozelo, que ele vai ter que realizar um procedimento cirúrgico. No Grêmio, o tricolor tem apenas o Jeromel como um desfalque confirmado para o clássico. O Bressan joga na sua vaga. Léo Moura, Maicon e Jael foram preservados ontem no treinamento, são dúvidas para a partida, mas é aquele esquema do Renato. Concentra 25, 26 jogadores e diz: não, qualquer um pode jogar. Um provável time do Grêmio. Tem algumas dúvidas por conta desses atletas que foram preservados no treinamento. Groi, Léo Moura ou Madison, Bressan, Kahneman e Cortez, Jailson, Arthur ou Maicon, Ramiro, Luan, Everton com Hernani Brocador ou Jael no ataque. Essas mudanças do Grêmio, o que influenciam no jogo, Rospite? Porque é um lateral mais experiente, o Léo Moura, mas que confirmou, saindo entre um lateral que ainda não confirmou o seu papel no grupo, que é o Madison. No meio, se perde o Maicon, capitão, mas tem um jogador do Barcelona como seu reserva imediato. E no ataque é Jael ou Hernani Brocador. O que pode mudar o Renato com essas alterações? E se você acredita que, de fato, são essas as mudanças do Renato para a partida? Olha, eu acredito que não vai mudar muito, não. Eu acho que ele vai tentar manter o máximo possível os jogadores que iniciaram o jogo anterior. Tá? Claro, Jeromel, acho que o Bressan naturalmente entra, porque o Paulo ainda não conseguiu o melhor momento. E no meio, se o Maicon tiver condições, eu acho que começa o Maicon. Eu acho que é uma tendência manter a equipe. Mesmo com o Arthur, teoricamente... Preservar um pouco também o atleta. Ele vai preservar um ou outro. Porque o próprio Maicon também, se tiver uma lesão, no caso, é um desconforto, mas se for uma lesão, ele não vai arriscar. Né? Vai usar o grupo.
E na frente é manter o mesmo sistema. Eu acho que o Grêmio, essa é a grande qualidade que eu vejo hoje na equipe do Grêmio, é a aptidão para a vitória. Independente dos jogadores que entram, o momento da equipe favorece muito o jogo ofensivo, a busca do jogo ofensivo, com uma boa estrutura defensiva, com consistência, né? E o Marcelo vivendo um momento incrível, né? O Marcelo Groy. O Renato tem uma característica de não mudar com muita profundidade, mudanças assim muito fortes, de mudanças de sistema de jogo. Ele mantém sempre aquela característica dele, portanto é difícil haver uma diferenciação hoje em sistema, por exemplo, no jogo de hoje, né? Eu acho difícil, Geraldo, porque é exatamente isso. E as peças que ele foi buscar, que o Grêmio foi buscar, elas se encaixam perfeitamente dentro desse modelo que ele estabeleceu, que é os 2 volantes e ali, às vezes na frente, trocando com um falso 9, jogando um meia e um falso 9, mas também com as atuações agora do Jael, porque o Jael vem sendo um pouco injustiçado, por assim dizer, né? Você acha que o André chega como um titular absoluto ou que o Jael está fazendo o credencia a brigar por essa função? Porque no papel todo mundo diz, não, o Jael é o terceiro atacante, está atrás do Brocador e está atrás do André. Só que no campo ele não está mostrando, está tão atrás assim, né? Não, e a estatística do Jael em relação a assistências, finalizações, apesar de ser um jogador que não tem muitos gols feitos, ele tem uma participação muito grande taticamente na equipe. E se a gente pensar que o André só vai poder jogar no Campeonato Brasileiro, se não me engano, porque na Libertadores ele não pode. Porque ele não na primeira fase não pode. Pois é. Só nas oitavas com o Grêmio confirmando a classificação. Temos alguns jogos aí para o Jael. Ele pode se firmar, Se firmar na equipe, exatamente. Eu não sei nem se o Jael quer tanto ser poupado aí e que jogue o Hernani Brocador, porque daqui a pouco abre espaço, né? Eu acho que ele não vai querer essa ideia aí. Você falou da questão de assistência. O Jael teve na Copa Libertadores aquela assistência que eu não aquela assistência para o Cícero. O Cícero, na final. E depois, no Grenal agora, que ele deu o primeiro gol dele. Né? Deu passe de ombro. E depois deu um passe de ombro, né? Não, teve aquela assistência no jogo contra o Coritiba, se não me engano, que ele deu uma assistência quase caindo. Tecnicamente, eu acho que o Jael vai custar bastante para fazer isso aí, né? De novo. Você, como treinador, Rospit, como é que você analisa o Jael? É o tipo de jogador que o treinador gosta de ter, porque o cara é rompedor, é o atacante forte, está lá na frente, prende zagueiro. A mesma pergunta eu faço com relação ao Damião, por exemplo. Tecnicamente, o Damião tem deficiência, né? Mas é um jogador que está sempre presente na área. E isso muda para o treinador? Como é que você analisa esse tipo de jogador? Não, eu acho exatamente essa é a grande importância que esse tipo de jogador tem dentro de uma concepção de jogo, né? E veja que está sumindo esse tipo de jogador do mercado, né? Aquele centroavante mais fincado, de referência. O próprio Tite agora foi buscar no William José uma opção para esse tipo de formação, já que a seleção brasileira é muito móvel na frente, né? Foi talvez fazer um teste, penso eu que essa seja a ideia. Mas os jogadores como o Jael e o Damião, eu acho que a comparação é bem pertinente, porque o que o Damião tem de vantagem, na minha opinião, em relação ao Jael, é realmente a experiência e o fato de já ter jogado em clubes de mais expressão, né? Mas, tecnicamente, eu não vejo muita diferença, né? E o importante disso para um treinador, num modelo, é exatamente a combatividade. É um jogador que sempre vai estar incomodando a dupla de zaga, vai estar sempre presente numa situação de pivô para uma tabela com quem chega de trás. Então, são muitas as possibilidades que um jogador com essa característica dá para a equipe. E o interessante, né, Geraldo, até nós fazermos uma análise e um meia-culpa da imprensa esportiva como um todo. A gente não pode esquecer que no início do ano diziam muitos cronistas que o Internacional tinha 2 centroavantes, Leandro Damião e Roger, e que o Grêmio não tinha nenhum, sendo que o Jael estava por aí e estava por renovar. Agora inverteu completamente, porque o Damião está lesionado. Não se sabe nem se volta esse ano, porque
Alguns defendem e dizem que a lesão do Damião é ainda mais grave do que o Internacional passa, de que ele pode precisar ser submetido a um procedimento cirúrgico e aí a recuperação é lenta, ele só voltaria no final do ano ou no início da próxima temporada. O Roger não confirmou, tanto que o Odair frequentemente tem substituído o Roger nas partidas, não utilizou ele como titular no Clássico Grenal, agora pode retornar a ser titular, mas em alguns momentos a mídia tenta ser definitiva em alguns pontos em que não pode ser. Eu concordo com o Rospide. Hoje, pelo que nós vimos nos últimos 6 meses do Damião e os últimos 6 meses do Jael, e não dá para puxar um período muito maior porque o Jael estava lesionado, não tem grande diferença do que os dois fizeram. O Roger está num período de recuperação. E aí eu quero saber de ti, Rospide. Semana passada o Lisca esteve aqui conosco e lá no finalzinho do programa ele disse: olha, se eu puder dar uma dica pro Odair, não substitui o Roger toda hora, porque está tirando a confiança dele. Você acha que é um pouco isso também que está faltando pro Roger? Porque ele não está conseguindo marcar os gols que gostaria. Aí é substituído no intervalo, aos 15, 20 do segundo tempo. Isso vai, de fato, tirando a confiança de um jogador? E você também teria esse pensamento do Lisca de deixa os 90 minutos o centroavante trombador para que ele ganhe também confiança? Bom, o Lisca é um cara muito experiente nesse aspecto, né? E eu concordo plenamente. O jogador, 80% do jogador é confiança. E o atacante mais ainda. Claro que existe muitas questões de futebol que às vezes são mitos, são folclore, mas aquela história de você abraçar o jogador, de você estar do lado dele, você dar continuidade, isso aí é verdadeiro. E o que o Renato tem colhido em termos de resultado vem muito disso. De apostar nas convicções e de mantê-las e gradativamente dando confiança para o jogador. O Jael, se for comparar o ano passado do Jael com esses 3 primeiros meses, quantos gols ele já fez esse ano? E ano passado ele não fez gols, ele era criticado por isso. E mesmo assim tinha a confiança do Renato, sempre entrava e mudava o jogo, né? E aí a gente fala que o atleta tem dificuldade técnica, geralmente a gente fala, mas um jogador que faz um gol de falta como ele teve, alguma qualidade técnica nesse fundamento ele está desenvolvendo. Não é tão tosco assim como dizem. Se você fosse hoje, treinador do Internacional, Grenal hoje à noite, precisando vencer por 3-0, por 4-0, por diferença de 3 gols, 4 gols, você ia atuar por que zona do Grêmio? Pela esquerda, em cima do lateral do Grêmio? Qual que é o ponto fraco do Grêmio que você tentaria explorar? Eu acho que é muito complicado hoje a missão do Inter, apesar de que quem tem mais para perder no jogo é o Grêmio. Porque para o Grêmio uma desclassificação seria O Internacional está de sangue doce. Então o Inter tem uma margem de crescimento muito grande em relação ao que aconteceu nos 2 primeiros jogos. Mas também se dá tudo errado pro Inter, começa a balançar o Odair, balança a convicção. Se joga Madison, eu acho que o Inter vai atuar por ali. Até porque o Patrick, uma das coisas que por exemplo, que eu achei que diferente, né, que eu não esperei em relação à formação do Inter, foi o Odair colocar o D'Alessandro por fora. Porque contra o Cianorte ele jogou por dentro e o Patrick jogou por fora e fez gol e o time foi mais vertical, porque o Patrick tem essa característica. Já no Grenal ele optou o D'Alessandro por fora, recuando um pouco, segurando um pouco mais o Léo Moura, talvez. A gente também não tem o conhecimento da estratégia que se monta na hora de optar pelas peças, mas o Grêmio, o Inter sabe que a equipe do Grêmio tem dificuldade na bola aérea. Será que esse caso... Esse é um dos pontos que eles vão explorar. Isso é certo. E aí onde está a falta do Damião, por exemplo, né? Que poderia E o ajudar Roger mais, sem confiança... Pois é, e na verdade, Maurício, o treinador, é claro que o dia a dia, muitas vezes, todo treinador diz, o dia a dia, o treino escala, muitas vezes. Tem muito treinador que atribui essa questão até da meritocracia para que o grupo todo esteja sempre atento, sempre ligado para buscar uma posição. Senão há uma acomodação e a equipe não cresce. Mas a continuidade, principalmente em posições pontuais, principalmente goleiro,
O goleiro também tem que ter continuidade. Você não pode ficar tira, bota, goleiro, que isso não existe no futebol. E o atacante... Não existe revezamento de goleiro titular. Não tem como. O goleiro, ele precisa confiança e a equipe precisa confiar nele. E da mesma forma o ataque. Então, hoje a equipe do Grêmio, os jogadores, é aquilo que eu falei, eles vêm de um nível de enfrentamento tão alto e óbvio que hoje, guardada a grandeza da equipe, mas ano passado o Inter só enfrentou equipes de Série B. Então, o parâmetro é completamente outro. É incomparável. É incomparável. E hoje, claro, a dificuldade é enorme exatamente para se readequar, se reajustar. Mas eu te diria assim, se fosse uma forma, tomar cuidado, porque me lembro uma vez o Sebastião Sarra, que passou pelo Grêmio, era goleiro do São Lourenço, ele me contou a seguinte história. Clássico São Lourenço e Boca. Vira 1-0 para o Boca, e a equipe do Boca superior ao do São Lourenço, e os jogadores do São Lourenço, o treinador, vão para o vestiário e não, porque vai dar, porque nós podemos. Tomaram 6, diz que tomaram a maior sapeca da história. Então, há que se tomar também cuidado nessa vontade de ganhar. Eu acho que o Inter vai ser cauteloso no início. Eu acho que a entrada do Fabiano com o Edenilson jogando mais por dentro vai ser um acréscimo na meia cancha do Inter, certo? E vai especular muito a bola parada, porque também é aquela história, entrando um gol de bola parada, ele desequilibra. O clássico foi muito desequilibrado em função do gol de falta do Jael. No caso ali anterior, tentando entender por que o D'Alessandro foi utilizado na ponta e o Patrick no meio. Será que não é uma tentativa do Odair de corrigir um problema lá do primeiro tempo, do primeiro clássico, aquele ainda da fase classificatória, que diziam, não, o problema do Grêmio foi muito superior, o problema pro Inter é que o Grêmio foi muito superior porque o Maicon estava sozinho, o Maicon estava fazendo o que queria porque o D'Alessandro não conseguia marcar ele. Será que daqui a pouco não foi tentar colar o Patrick no Maicon e aí deixava o D'Alessandro no lado, acredito eu, imaginando que o Madison ia jogar, para explorar o espaço que o Madison deixa? O Léo Moura já não deixa tanto, o Léo Moura já é mais experiente. Acredito que tenha sido algo nesse sentido, porque a crítica no primeiro tempo do Clássico Grenal foi muito forte com relação a isso. O D'Alessandro não conseguiu e muitos jogadores não conseguem marcar o Maicon, porque o Maicon tem uma saída de bola qualificada, né, Rospid? Mas eu vejo um outro problema, que na formação, quando joga 4-1, 4-1, tem que se ter muito cuidado para esse trabalho que acontece entre as linhas. E o Grêmio tem jogadores muito rápidos, e principalmente o Luan é muito inteligente para trabalhar nesse setor de campo, né? Então, eu penso que a entrada do Edenilson, se o Inter posicionar 2 volantes, eu acho que o Inter vai ter um acréscimo muito grande, vai resguardar um pouquinho mais à frente da área, que é onde o Grêmio tem muita bola aquelas bolas onde o atacante faz o facão, bola metida entre zagueiro e laterais. E esse reforço do Edenilson no meio ali pode dar uma consistência melhor defensiva para o Inter. E não vai haver tanto espaço para a meia cancha do Grêmio. Hoje o Internacional e o Grêmio também, eles convivem com a situação do relógio, né, do cronômetro. O Internacional, pelo menos no meu entendimento, precisa fazer um gol aí até os 10, 15 minutos do primeiro tempo para tentar reverter a situação. O Grêmio, por outro lado, também talvez trabalhe com a ideia de não tomar um gol até os 15 ou 20 minutos. Como é que o treinador trabalha com o grupo nas duas situações como essa, Raspid? Eu acho que o que o Renato deve estar fazendo, com certeza, e a equipe já está tarimbada, a gente percebe isso, é controlar a ansiedade, porque também o Grêmio sabe que um gol feito, sim, praticamente joga um balde de água fria em todas as pretensões do Internacional. E aí é como eu falei, não dá para a equipe do Internacional simplesmente achar que vai atacar e o Grêmio vai ficar esperando, né? Então, essa é a grande dificuldade do jogo, é saber o momento certo, e eu acho que reforçando um pouquinho mais a minha cancha, tirando um pouco o espaço das linhas, jogando um 4-4-2 sem o homem que joga entre a linha de 4 ali, eu acho que o Inter tira um pouco dessa penetração do Grêmio
E aí, como eu disse, ele também vai fazer um jogo igual. Os jogos não foram tão diferentes assim. O placar realmente foi elástico, mas eu continuo dizendo, para mim a grande diferença foi o primeiro tempo do primeiro Grenal. Os outros jogos foram jogos jogados, né? O segundo tempo do último Grenal, o Inter pouco conseguiu incomodar o Grêmio, né? Não, mas ainda teve uma bola parada no final do jogo. Teve a bola parada que o Marcelo Groi fez uma defesa extraordinária, né, na finalização do Dourado. Exatamente. Então, eu acho que clássico é sempre um jogo aberto. Olha aqui, ó, depois do intervalo comercial, o Rospid vai falar sobre uma possibilidade que alguns colegas da imprensa, não sei até que ponto com informação, até que ponto com desejo, estão especulando, que é de o Internacional modificar essa equipe que nós destacamos agora há pouco como provável, tirando o Nico Lopes e colocando mais um marcador, para deixar o Patrick, o D'Alessandro e o Roger com um pouco mais de liberdade. Daqui a pouco o Rospid vai falar mais sobre isso. Já voltamos. Uma e 35 de volta com o preliminar à imagem do futebol, recebendo Marcelo Rospid, técnico de futebol. Teve uma passagem marcante pelo Grêmio, numa situação que ele até pode buscar daqui a pouco algumas semelhanças com o que o Odair passa nesse momento. O Odair ficou um período razoável ano passado como interino e depois acabou recebendo a oportunidade como técnico titular. Mas aí alguns colocam, Rospid, você vai responder daqui a pouquinho, que o Odair é uma espécie de técnico titular do Inter, é um técnico efetivo do Inter, mas que o próprio Odair disse no Cadeira Cativa, o programa que nós exibimos das 7 às 8h30 da noite, ele disse ao vivo aqui nesse estúdio, que ele tem uma cláusula no contrato dele que permite o Internacional colocá-lo novamente como auxiliar, para que ele não tenha que ser demitido, para que ele volte como auxiliar, podendo entrar um outro técnico na sua vaga. Isso não o torna, perante o grupo de jogadores, um interino com maior prazo de trabalho, porque o Odair tem todos os méritos e acho que merece ser o técnico do Inter nesse momento, mas quando se coloca uma cláusula dessas, é complicado para o treinador, né? Mas ele aceitou o desafio. Não, e interessante é o seguinte, que a gente está vivendo nos últimos anos um momento onde os profissionais do clube estão começando a ter um valor diferente para os dirigentes, né? No Brasil inteiro, situação de treinadores da casa, assumindo... Se te dessem a sequência naquele ano, ao invés de vir o Paulo Autuori, a história seria outra, né? Pois é, cara, mas ali já estava, eu sempre falo, era uma situação que já estava definida, né? E eu, como auxiliar, eu estava fazendo o meu trabalho. Era simplesmente esperar a chegada do treinador e dar sequência de uma outra maneira ao que vinha sendo feito. Mas para o Odair, depende muito das ambições pessoais do treinador também. Não. De entender que após uma primeira oportunidade, e é muito diferente você ser interino e ser efetivo, porque o treinador interino... Não é só diferente no bolso, é diferente na responsabilidade também. Né? É porque o interino também é o seguinte, o atleta ele tende a abraçar mais o trabalho do interino, até por uma parceria maior. E muitas vezes, quando você é efetivado, ocorre uma distância um pouco maior em termos de tomada de decisão e muitas vezes o auxiliar é que começa a fazer aquele trabalho de aproximação, aquele trabalho mais de vestiário, né? Então, eu acho que a oportunidade que o Odair teve é realmente merecida, é um grande treinador e, na minha opinião, ele precisa de sequência. O Inter melhorou em relação ao Internacional do ano passado. O Inter trouxe jogadores, tem mais opções. Hoje só praticamente tem um time fora, né, de combate aí, no DM. Danilo, Klaus, Potker, Damião, Wendel e Juan Alano. São 6 atletas. Então, quer dizer, então o treinador... 5 titulares. Também tem que estar fazendo uma mágica, né? A gente, assim, do modo... falando mal, comparando, com o que ele tem. E fora esses jogadores que ele não poderia contar. Imagina hoje o Inter contando com todos esses atletas, com certeza seria outro enfrentamento, né?
Nós temos uma nova safra de treinadores, né, Rospide? Treinadores que estão estudando muito hoje. A gente percebe isso aí, o caso do Roger, o próprio técnico internacional. O Renato um dia passou um carteiraço que ele não estudava, que percebe-se justamente o contrário, porque para ter o conhecimento que ele tem hoje dos times, da forma como ele é, o cara tem que estudar para fazer isso aí, então ele não pode passar esse carteiraço aí que ele não estuda. Mas nós temos uma nova safra. O próprio Guto Ferreira, que não deu certo no Internacional, mas que a gente percebe que ele tem conhecimento disso, né? Os caras estão investindo nessa parte também, né? O que os treinadores buscam hoje, além das oportunidades, é claro, é continuidade. Porque é muito difícil o seu trabalho ser avaliado por uma sequência de 3 ou 4 resultados. Então, essa cultura do resultadismo, e aí é óbvio que se pegar o folclore como aquela coisa mais que envolve futebol extra-campo, porque o treinador esse já perdeu tantos grenais, ele já tomou tantos gols, por que isso, por que aquilo, mas, enfim, aonde se quer chegar com o que se tem. Também tem que colocar o pé no chão e digamos assim, não fazer um discurso de terra arrasada e ser tão simplório, mas saber que tu está num enfrentamento contra um adversário superior. O Grêmio, quando foi à final do Mundial contra o Real Madrid, tinha a pretensão da vitória, claro, sabia que poderia vencer, mas sabia que do outro lado tinha um adversário extremamente superior à sua equipe. Tanto que passou a maior parte do tempo se defendendo, e não foi por uma questão de não querer atacar ou abdicar do ataque, não, é dificuldade mesmo dentro de uma estratégia de jogo. Você não tem por onde sair, você não tem alternativa, o adversário acaba te empurrando para trás, te encurralando, e aí você perde as ações do jogo. Então, essa diferença de qualidade muitas vezes determina, sim, o resultado do jogo atualmente. E a continuidade do trabalho, volto a dizer, as equipes agora que ultimamente tiveram mais resultados positivos são as que têm seus treinadores com mais tempo no cargo. Depois do intervalo comercial, Marcelo Rospide e também o Geraldo Andrade vão dar os palpites para o Clássico Grenal, em quem passa amanhã entre Brasil e São Luís, São José e Veranópolis. Já voltamos. 1h43, Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. Bascaria na Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça em casa pelo 3061-6262. Você pode pedir o Top 5, que são as 5 pizzas com maior saída e que são deliciosas, com um preço bem pequenininho para você receber aí na sua casa. Pode assistir o Clássico Grenal, ouvindo a Rádio Grenal, ouvindo o REC, Haroldo de Souza, e também degustando uma pizza da Bascaria. No dia 21 de abril, acontece no Posto Boqueirão de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest. A partir das 10 horas da manhã, tem rock ao vivo, food trucks, prêmios e muitos brindes. Além de curtir o Motofest no Posto Boqueirão, você pode aproveitar também para abastecer com o lançamento da Ipiranga, a gasolina OctaPro. Abasteça também no Posto Universitário, aqui em frente ao campus da Ubra. Posto Boqueirão com a gasolina OctaPro e esse evento para lá de especial. Rospide, palpite para o Clássico Grenal. Quem ganha e por onde ganha? Assim, pessoalmente... Uma perguntinha fácil, né? Porque a gente tem que tomar cuidado para não ser mal interpretado. Mas eu acho que é um jogo que tem tudo para dar um empate. No fundo, tem tudo para ser um empate. Né? Digamos, o medo de perder vai tirar um pouco a vontade de ganhar. Fazer uma brincadeira com você, Rospide. Antes de ser treinador, você foi pedreiro? Fazer muro? Não, tá bem em cima. Mas então, já que ele tá... Mas, cara, não são 3 resultados possíveis. Tá? Já que ele tá te chamando... Eu acho que um possível é o empate. Pô. Já que ele tá te chamando de Muraldino, Rospide. Geraldo Andrade, palpite do Clássico. Eu já disse segunda-feira que eu acho que o Grêmio tem muito mais time que o Internacional. Acho que o Grêmio ganha o Grenal.
é imensa a diferença técnica da Internacional e do Grêmio. Lamentavelmente, o Inter acabou pegando o Grêmio nessa fase do campeonato, que se não pegasse, quem sabe poderia mudar, mas acho que o Grêmio ganha o jogo 1-0 talvez, 2-0, mas acho que tem tudo para ganhar o Grenal hoje, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que esse vai ser um Grenal com mais gols. Eu acho que vai terminar lá por um 2-2, algo do gênero. Como foi ontem. 2 é empate, pô. Um empatezinho. Não é Muraldino, eu não sou né? eu não sou Muraldino, porque semana passada os telespectadores até estavam, os colorados, obviamente, estavam reclamando, dizendo, pô, mas tu é gremista, tá puxando pro lado do Grêmio. Então, a gente tem que fazer uma análise com base no que a gente observa no jogo. O Grêmio é uma equipe melhor concebida, ou não, nem melhor, porque não é uma questão de melhor ou pior, mas é uma equipe mais consolidada, né, Rospídio? O momento é esse. E aí alguns criticam o D'Alessandro e o Odair Hellmann pelas entrevistas que concederam após a partida. De certa forma pode até machucar o torcedor colorado, ouvir que o Grêmio é superior nesse momento, mas eles falaram uma verdade, né? Eles fizeram uma análise, olha, não, o Grêmio tá de parabéns, o Grêmio tem uma equipe que trabalha junto há mais tempo, nós estamos em um processo de reconstrução. Fizeram uma análise. Aliás, o D'Alessandro repetiu essa análise ontem na entrevista. Eu acho que o único ponto fora da curva na entrevista do D'Alessandro foi ele falar de política. Que às vésperas de um Grenal, tu acirrar ambiente político, dizendo que tem conselheiro que vai pra mídia, fala muito e que quando sentava do lado dele não tinha condições de debater tática e agora tem a solução. Eu acho que não é o momento de desagregar dessa forma às vésperas de um Grenal, né? Mas uma coisa que nunca... Mas tira o foco também. Não, mas uma coisa que nunca vai mudar, e na verdade a experiência nos mostra, é uma grande estratégia, porque internamente é óbvio que o Inter vai entrar buscando o resultado, são profissionais, precisam mostrar sua capacidade, né? Até para eles mesmos, porque é um grupo em construção, tem que provar para eles mesmos, e não para os outros, porque para os outros está perdido o jogo, por assim dizer. Então essa possibilidade que o Inter tem de crescimento, eu acho que pode ser a grande surpresa do Grenal. Pra gente não ficar devendo a queima-roupa, Brasil e São Luís amanhã 7h30, quem passa? Brasil. São José e Veranópolis, o Veranópolis ganhou o primeiro jogo, quem passa? Mas eu acho que o São José reverte. Obrigado, Rospídio, obrigado, Geraldo, obrigado a você pela audiência. Às 7h tem mais, tem o Cadeira Cativa ao vivo, com toda a projeção do Clássico Grenal e as últimas informações do Clássico das quartas de final. Até às 19h.